Paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Maravilhoso esse dia onde nós podemos mais uma vez nos alegrarmos com o poder da palavra do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ler 3 versículos bíblicos hoje que se encontram ali no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, 17 e 18, onde o Senhor diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, portanto ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Aleluia. Graças a Deus, irmãos? Bom, Jesus Cristo aqui estava, mais uma vez, anunciando aos seus discípulos ali aquilo que em breve iria acontecer, e Jesus estava revelando uma das grandes promessas de Deus para as nossas vidas, que é a presença do Espírito Santo em nós, que é o habitar do Espírito Santo de Deus em nós. E, obviamente, irmãos, que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, as nossas atitudes, pensamentos, palavras começam a mudar. Você sabe muito bem disso, né? E isso é uma obra necessária para que o homem possa o quê? Mostrar para a humanidade, para o mundo, que nós somos novas criaturas. Pessoas que pensam como Deus pensa, pessoas que agem como Deus deseja, pessoas que falam palavras que edificam, palavras que geram transformações também nas pessoas que estão ao nosso redor. E é interessante, irmãos, porque Jesus ele deu a sua vida para que nós pudéssemos o quê? Ser religados a Deus, né? O homem foi expulso da presença de Deus por causa do pecado, né? E Jesus veio para que o homem pudesse ser religado ao Senhor, ou seja, ter uma comunhão, né? Ter momento, poder ouvir a voz do Senhor, momentos em que o homem se alegra simplesmente por sentir a presença de Deus ao nosso lado. E Jesus ele disse uma palavra aqui nesse último versículo maravilhosa, né, irmãos? Ele já estava anunciando que ele iria morrer, ressuscitar e que ele ia voltar para o Pai, mas ele disse que ele não nos deixaria órfãos. Né? E isso é fundamental, irmãos, porque nós nesse mundo vivemos em aflições, lutas, né? Vivemos, né, num mundo onde, né, as coisas a todo instante tentam nos levar para um caminho que não é aquele caminho que Deus estabeleceu. Portanto, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é fundamental para que nós possamos vencer. E Deus sabe disso. E Jesus sabia disso. E ele deu uma palavra de conforto, essa palavra que ele não nos deixaria órfãos, uma palavra de extremo conforto, né, e de extremo poder, para que nós possamos o quê? Saber que apesar das nossas lutas, apesar das nossas dificuldades, nós venceremos. Nós andaremos por caminhos difíceis, mas nós chegaremos aonde nós temos que chegar, porque simplesmente Jesus está conosco. Nós venceremos o pecado, venceremos as tentações, simplesmente porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda e nos mostra aquilo que nós devemos saber. E nos faz lembrar aquilo que nós devemos saber. Então, você se alegre juntamente comigo em se lembrar, em ler esse versículo, né, que Jesus nos deixou, porque é necessário que isso aconteça, mas muitos, né, não estão se lembrando daquilo que Jesus deixou. Muitos não valorizam a presença do Espírito Santo de Deus, muitos, né, não cultivam essa experiência maravilhosa que é ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, né, e portanto estão o quê? Estão rejeitando, né, a presença do Espírito Santo de Deus. Estão rejeitando,
né, aquilo que Jesus fez na cruz, né? E é interessante porque Jesus, ele não habita, né, o Espírito Santo de Deus não pode habitar num templo sujo, num templo pecaminoso, num templo onde ele não é honrado, aonde ele não é honrado. E você se preocupe muito com isso. Você se preocupe, né, em cuidar da sua vida espiritual, para que o Espírito Santo de Deus esteja falando cada vez mais alto aos teus ouvidos, para que você esteja cada vez mais atento àquilo que Deus nos deixou, àquilo que Deus quer que nós façamos, né? Eu sempre falo assim, a gente, né, vive nesse mundo com lutas terríveis, com lutas muito grandes, mas o Espírito Santo de Deus nos direciona, né? Fala assim, olha, o caminho é aqui, como diversas vezes Deus fez com Davi, dizendo a estratégia que ele deveria usar para vencer a batalha. E é assim o Espírito Santo de Deus, ele nos fala as estratégias que nós temos que seguir para vencer as nossas batalhas, né? Davi teve que lutar, mas ele lutou seguindo as estratégias de Deus. Ele lutava seguindo as estratégias de Deus. Se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e você seguir as estratégias do Espírito Santo de Deus, reveladas pelo Espírito Santo de Deus, porque ele habita em você, ou deveria habitar, né? Você será sempre vencedor, porque as estratégias de Deus são infalíveis. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, a nossa alegria. Deus te abençoe.